E aí, vamos falar hoje sobre uma ferramenta que é, olha, super poderosa para o desenvolvimento de qualquer carreira, a autoavaliação profissional. É basicamente aquele processo que coloca o controle do crescimento nas mãos de cada um. A gente vai entender direitinho como usar isso para acelerar a própria jornada. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? No mercado de trabalho que muda o tempo todo, como ser o protagonista da própria história profissional? A resposta, olha, ela começa com um exercício que parece simples, mas é fundamental: o autoconhecimento. Então, o que é isso, na real? A melhor forma de pensar na autoavaliação não é como se fosse uma prova ou um teste, sabe? Pensa nela mais como uma bússola. É aquele instrumento que ajuda a gente a encontrar o nosso norte profissional, a entender onde estamos agora e, claro, para onde queremos ir. Traduzindo, é aquele momento de ser totalmente honesto consigo mesmo. É uma pausa para refletir sobre os pontos fortes, as dificuldades, até mesmo os erros, mas sempre com um objetivo muito claro: evoluir. Não se trata de julgamento de jeito nenhum. Se trata de ganhar consciência para poder crescer. Ok, mas por que alguém deveria parar para fazer isso? Será que vale a pena mesmo? Com certeza, porque os benefícios vão muito além do desenvolvimento individual. Quando a autoavaliação é bem feita, ela fortalece a empresa inteira. É que a coisa funciona para os dois lados, sabe? É uma via de mão dupla de verdade. Para o profissional, significa ter mais autonomia, mais clareza sobre o próprio caminho. Já para a empresa, isso gera insights valiosíssimos que permitem criar ações de desenvolvimento que realmente funcionam e alinhar todo mundo na mesma direção. No fim, é uma relação em que todo mundo sai ganhando. E essa ideia é a base de tudo. Sem autoconhecimento, qualquer plano de carreira vira um tiro no escuro. Ter clareza sobre os próprios talentos e os pontos a melhorar é o que permite focar no que realmente importa. É o que ajuda a traçar um plano de ação muito mais certeiro. Beleza, a ideia é ótima, a gente entendeu. Mas como é que se tira isso do papel e transforma em algo prático? Bom, agora a gente vai detalhar um passo a passo para implementar um processo de autoavaliação que seja bem estruturado e, o mais importante, eficaz. Dá para a gente dividir a implementação em 4 etapas bem diretas. Primeiro, definir a frequência. Vai ser semestral, anual, isso depende muito da cultura da empresa. Segundo, os objetivos têm que ser claros para todo mundo. Terceiro, é hora de pensar nas perguntas, de estruturar a avaliação. E por último, vem a etapa mais importante: analisar as respostas para criar planos de desenvolvimento que sejam concretos, que saiam do papel. E para essa terceira etapa, a de estruturar a avaliação, não ter cara de bicho de 7 cabeças, olha só alguns exemplos de perguntas. Perguntas boas são aquelas que incentivam uma reflexão de verdade sobre a contribuição para o time, sobre comportamentos, sobre competências, tanto as técnicas quanto as comportamentais. Agora tem um ponto crucial aqui. Nada disso vai para frente se não existir um elemento fundamental: a confiança. É nesse momento que a área de recursos humanos assume um papel estratégico, garantindo que o processo todo seja psicologicamente seguro e produtivo para todo mundo. Porque o trabalho do RH aqui, gente, vai muito, mas muito além de só mandar um formulário. É um ciclo completo, desde criar o processo e comunicar por que ele é importante, passando por estimular a sinceridade, até analisar os resultados junto com o profissional e acompanhar as metas. É uma parceria de verdade, focada no desenvolvimento. E se a gente pudesse resumir o papel do RH em uma única frase, seria essa: esclarecer e não julgar. Para que as pessoas sejam realmente honestas sobre as próprias dificuldades, elas precisam sentir que o objetivo é o desenvolvimento e não a punição. O RH atua como um facilitador do crescimento, não como um juiz. Esse é o ponto-chave. Tá, e no final das contas, depois de todo esse trabalho, o que acontece? Qual é o grande ganho? Quando a autocrítica é incentivada de um jeito construtivo, ela se transforma numa das ferramentas mais valiosas que existem para o crescimento tanto da pessoa quanto da empresa como um todo. E essa ideia final, ela meio que amarra tudo o que a gente conversou. O grande objetivo é criar uma cultura de melhoria contínua em que as aspirações de cada um se conectam com as metas da organização. Quando isso acontece, o engajamento e a produtividade naturalmente vão lá para cima. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, uma provocação, na verdade. O que uma autoavaliação honesta, feita hoje, revelaria sobre o próximo passo na carreira de um profissional? É uma pergunta poderosa para dar o pontapé inicial nessa jornada de crescimento que nunca para.